Veja aí. Pronto. Pronto, começou a gravação. Pessoal, removeu algumas pessoas, mas eles entram de novo lá pelo link, tá? Para não ter que mandar outro link. Beleza? Isso aí é da plataforma, não é comigo não. Isso aí é do Meet. Beleza? Às vezes dá esses lag aí. Então vamos lá. Continuando aqui. Então a gente viu a parte de rasura, né? Erro e rasura, né? Agora vamos ver a parte de uso da aspas, tá? Que é bem tranquilo também. Que me perguntaram ontem sobre o uso da aspas. Eu falei que a gente ia falar sobre isso. Beleza? Deixa eu só ver aqui um negócio aqui que mandaram uma mensagem aqui. Deve ser bem porque removeu o aluno. Só um minutinho, pessoal. Não, peraí. Vamos lá. Vamos falar agora sobre a parte de aspas. Aspas é bem tranquilo. Já vou adiantar. Não recomendo que use aspas, tá? Não recomendo que use aspas, beleza? Tá? A não ser que você vai fazer uma citação direta, né? Aí você tem que usar aspas, né? Porque faz parte da pontuação da citação, né? Aí não tem o que fazer. Vai botar a palavra estrangeira? Bota aspas, beleza? Ah, Mike, mas eu resolvi colocar uma figura de linguagem ali e botei aspas. Beleza, vamos torcer para que você não perca ponto. Beleza? Então vamos lá. Uso da aspas. Maicon, posso usar aspas? Cara, pode. Eu só não recomendo, tá? Eu só não recomendo. Então você pode usar. Agora tem que achar minha caneta aqui. Cadê ela? Gente, perdi minha caneta que eu estava escrevendo. Tá aqui, achei. Pronto. Uso da aspas. Simples. Aspas. Vamos lá. Palavras estrangeiras. Estrangeiras. Tá? Um exemplo de palavra estrangeira que a gente usa muito, tá? É habeas corpus. Habeas corpus, que é uma palavra em latim, tá? Aí o cara bota. E é uma palavra que realmente a gente usa muito em redação. Então, tranquilo. Beleza? Quando o cara usa figura de linguagem, que eu já recomendei para não utilizar, beleza? Outra, citação direta. Essa aqui você tem que usar. Por que você tem que usar? Porque a citação, a aspas faz parte da citação direta. Quando você faz a citação direta, dois pontos, aspas, escreve, fecha aspas, ponto final. Acabou. Beleza? Então, a única que eu recomendo você utilizar citação é aqui e aqui, beleza? Só essas duas. Só isso, Michael? Só isso. Só isso. Tranquilo? Deixa eu ver, a gente já viu o uso do título, uso numérico, eu e rasura, uso da aspas. Pronto. Vamos agora para o segundo ponto aqui. Citações coringas. Cara, citações coringas, vamos lá. Citações coringas. Tem alguns artigos, pessoal, que você precisa decorar. Não necessariamente precisa decorar literalmente ipsis literis do que está escrito lá. Eu não decoro ipsis literis. Eu não decoro, não adianta. Eu não decoro ipsis literis, tá? O que eu faço? Eu pego a ideia do artigo. Por exemplo, conforme o artigo 144, sobre segurança pública, a segurança pública é direito e responsabilidade de todos. É isso que está escrito lá? Não exatamente. Mas a ideia central é essa: direito e responsabilidade de todos. Tá? Artigo, sei lá, artigo lá da Constituição Federal que fala sobre, como é que é o nome? A dignidade da pessoa humana. Conforme o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, é, é garantido o direito à dignidade da pessoa humana. É isso que está escrito lá? Não. Mas a ideia central é essa. Então, eu não consigo decorar artigo, sou péssimo, tá? Eu só consegui decorar uma coisa na minha vida em questão de lei, que foi o conceito de inquérito policial, que eu botei até na minha prova da PC do Goiás. Procedimento administrativo, inquisitivo, pré-processual, presidido por delegado de polícia, que tem como objetivo a elucidação de um fato delituoso. Isso eu consegui decorar. Não me pergunte por quê, mas eu decorei essa porra. Tá? Então,
é interessante que você entenda os artigos e bote a ideia central deles lá, tá? Só isso. Quais artigos são esses? Vamos lá. Artigos primeiro, terceiro, quinto, sexto. Primeiro, terceiro, quinto e sexto, da ACF, beleza? O uso dos direitos humanos, você tem que saber. Primeiro e sétimo, tá? Por quê? Porque são coringas. São artigos que você pode utilizar em qualquer redação. Ah, minha redação caiu um tema sobre educação, sobre questão social, sobre democracia. Dignidade da pessoa humana, tá? Direitos humanos, ele é coringa. Eu uso muito. Então, se você decorar 3 artigos coringas e colocar um artigo coringa na sua introdução, um artigo coringa no seu primeiro desenvolvimento e um artigo coringa no seu terceiro desenvolvimento, e você fizer todo o resto certinho, provavelmente você vai tirar um 10. Tá? Geralmente o cara ele faz tudo certinho, mas ele não tira um 10. Por quê? Porque o examinador esperava que ele botasse pelo menos uma citação coringa. Uma citação. Tá? E às vezes ele não bota. Ele bota só na introdução, mas não bota nos dois desenvolvimentos. Mas preciso colocar a citação na conclusão? Não. Não. 3 citações é suficiente. Uma na introdução, uma no desenvolvimento e outra no outro desenvolvimento. Acabou. Se você fizer isso, a sua nota vai lá para cima. Vá por mim. Vai lá para cima. Vai lá para cima. Gente, para que serve a citação? Ela serve para te dar base. Ela serve para te dar base e confirmar o que você falou. Ou ela vai te dar base no início e você vai confirmar com argumento essa citação, ou você começa com o argumento e bota uma citação para confirmar o que você falou lá atrás. Então, a citação ela é perfeita, assim, é o arcabouço perfeito de uma redação, é você botar 3 citações. Por isso que é interessante você ter a citação coringa, porque ela serve para qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Beleza? Outra coisa que você tem que saber, artigos, vamos lá. Você tem que saber artigos 144 da CF, tá? 196, se eu não me engano, fala sobre saúde. E 225, se eu não me engano, fala sobre meio ambiente. Meio ambiente. E fala que você precisa ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Beleza, Fernanda? Vai lá, tamo junto. Beleza? Pessoal, vai marcando aí os 30 minutos, tá? Preciso te falar. Vamos lá. Artigo 3º do ECA. Precisa conhecer. Beleza? Alguns artigos do Estatuto do Idoso. Ah, Michael, eu vou ter que ler e decorar tudo isso? Não, precisa disso não. Isso é coisa que você vai fazendo com o tempo. Foca nas citações coringa. O que vai te ajudar é a citação coringa. Mas com o tempo, você vai evoluindo mais em redação, você vai continuar estudando redação. Aí você vai começar a decorar certos artigos. Até porque você começa a estudar muito, você começa a decorar certos artigos, tá? Vamos lá. Tá muito em voga essas coisas sobre tecnologia, né? Inteligência artificial e tal. Aí você tem que entender a LGPD. LGPD. Lei de Proteção de Dados, tá? É bom tu conhecer ela também. Marco Civil da Internet. Não, peraí. Tirei esse acento aqui, tá? Civil da Internet. Quando fala sobre rede social, eu gosto muito de citar Zygmunt Bauman. Depois vocês peguem a citação de Zygmunt Bauman, muito boa. Acho que eu tenho ela aqui, tá? Vamos lá. Pacote anticrime. Você tem que conhecer o pacote anticrime. Vai te ajudar a ter repertório na sua redação, tá? Outro, Estatuto de Desarmamento. Vocês já conhecem, né? Vamos lá. Alguns sinônimos para a Constituição Federal. Sinônimos. Vamos lá. Para tu não ficar repetindo, a Constituição Federal, a Constituição Federal, a Constituição Federal. Outra coisa, pessoal, quando você falar a Constituição Federal, cite o ano. Constituição Federal de 88, tá? Você vai citar o ano. Por quê, Maico? Porque Constituição nós tivemos várias. Tem as promulgadas, tem as não promulgadas, tem várias Constituições. A Constituição Cidadã, é a de 88, beleza? Então vamos lá. Você pode dizer o seguinte: quais são os sinônimos para a Constituição? Carta Magna, Carta Magna. Carta política. Lembre-se, é com letra maiúscula.
Vai escrever carta magna com letra minúscula, você vai se arrebentar. Lei maior. Ó, tudo letra maiúscula, ó, tá vendo? Lei maior. Constituição Federal, né? Que eu não vou escrever aqui, CF, ó, Constituição Federal, que é o que vocês já conhecem. Outro, ordenamento jurídico, tudo maiúsculo. Jurídico constitucional. Eu boto ordenamento jurídico constitucional quando eu tô sem ideia. Que é grandão o nome, comilinha. Tá ligado? Pronto, aqui são alguns sinônimos de Constituição Federal para você botar na sua prova. Carta Magna, Carta Política, Lei Maior, Constituição Federal, Ordenamento Jurídico Constitucional, tá? Fala. Fala, pai. Aí no caso aí, mestre, independente de onde esteja, vai ter que ser com letra maiúscula. Não vai Se cortar você ponto que nem nada, né? Não, se você quiser fazer referência à Constituição, tem que ser com letra maiúscula. No caso, Ele vai qualquer entender. lei e tudo mais. Como assim qualquer lei? A Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Idoso. Então, se você colocar lá Lei Maria da Penha, você vai ter que botar com letra maiúscula, porque é o nome da lei, tá? Tem que botar com letra maiúscula. Ah, O entendi. número você vai colocar, ó, tipo aqui, ó, você vai colocar assim, ó. Eu até expliquei no bloco anterior. Tipo aqui, ó. Lei minúsculo, número minúsculo, 11.340 de 2006. Beleza? Aí abre parênteses. Agora letra maiúscula. Lei, que é o nome da lei, né? Maria da Penha. Beleza? Entendeu aí? Não, sim, sim, show de bola. Pronto, beleza. Então vamos lá. Agora, deixa eu ver aqui. Pronto, citações coringa. Vamos ver aqui algumas citações coringa, beleza? Olha só. Tá um pouquinho pequeno aí, pessoal, mas tenta dar um zoom aí. Ver se é possível. Beleza? Para levar o nível de uma redação, o uso de repertório social, que ele fala aqui, né, baseado na Constituição Federal, é uma das estratégias mais seguras para a carta. Mais seguras. Vamos lá. A carta magna é a base do nosso ordenamento, tal, beleza. Aí vem aqui, ó, o Coringa Universal, artigo 1º, inciso 3º. Uso muito isso aqui, velho. Isso aqui, pô, dignidade da pessoa humana. Acabou. Conforme o artigo 1º, inciso 3º, a Constituição Federal garante a dignidade da pessoa humana. Conforme o artigo 1º, inciso 3º. Ponto. Aí eu posso falar sobre qualquer assunto. Porque se o assunto for educação, cara, educação tem tudo a ver com dignidade da pessoa humana? Sim. Porque se a pessoa não tem educação, ela não tem dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é uma parada muito ampla. Então você pode usar qualquer coisa, velho. Então isso aqui é um coringa da porra, beleza? Ó, como usar? Argumente que a persistência do problema, exemplo, falta de saneamento, violência doméstica, falta de educação, falta de segurança, tudo isso é dignidade da pessoa humana, pô. Se você não tem isso, fere a dignidade da pessoa humana, que é um princípio básico constitucional. Beleza? O artigo dos objetivos, tá? Aqueles objetivos lá do artigo 3º, tá? Então aqui, ó, excelente para propostas de intervenção ou para mostrar que o Estado está falhando em suas metas. Porque o Estado teve lá umas metas. Quais são as metas? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, cor, sexo, idade, quaisquer outras formas de discriminação. O que você vai usar? Você vai usar ele todo? Não, cara. Vamos lá. Vamos supor que seja para redução das desigualdades sociais. Você coloca lá. Conforme o artigo 3º, que preza pelos objetivos, né, elencados na Constituição Federal ou elencados na Carta Magna, é garantido a todos a redução das desigualdades sociais. Ou seja, tu só botou só esse trecho aqui, ó. Porque é o tema. Você não vai botar o artigo inteiro. Só o tema que o artigo fala. Entendeu? Mas se ele perguntasse sobre por exemplo, diminuir a pobreza, diminuir a desigualdade social. Você pode botar aqui, ó, erradicar a pobreza e a marginalização. Mas, Maicon, você falou que erradicar, você falou ontem no primeiro módulo, que erradicar não é pra gente botar, porque é uma palavra muito, uma palavra muito forte, tá? Porque é impossível você erradicar. Mas a Constituição fala erradicar, então você vai botar o que a Constituição colocou, porque fica como citação. Entendeu?
Uma coisa é o falar, outra coisa é a Constituição falar. E a Constituição fala o verbo erradicar. Então, bota o verbo erradicar. Erradicar a pobreza e a marginalização, que é justamente essa questão da desigualdade social. Tá? Se fosse uma questão sobre preconceito, aqui, ó, promover o bem de todos, sem preconceitos. O artigo 3º fala sobre promover o bem de todos sem preconceito. Então, isso é importante. Cara, meu tablet está dando um moído aqui, mas resolveu, vai. Ó, promover o bem de todos sem preconceito de origem, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Mas como é que eu vou aprender isso? Escrevendo, velho. Escrevendo. Escreva a redação. Redação só aprende quem escreve, pessoal. Isso aqui tudo é teoria. Redação só aprende quem escreve. Quando eu botar vocês, quem é da mentoria aí, que eu começar a botar vocês para escrever valendo, que é o que vai fazer vocês pegarem velocidade de prova, tudo, é escrever. Não tem o que fazer, não. Beleza? Pessoal, minha tela congelou aí. Tá dando para me ouvir? Pessoal, Tá, mas tá de boa. Tá tá? sim, dando pra ver sim. Então, é porque minha tela aqui do tablet congelou geral. Agora não me pergunte o que foi que rolou. Calma aí, deixa eu ver aqui. Congelou, congelando. Aí vocês estão me ouvindo aí, tá dando para ver, beleza. Aí tem outros aqui, ó. Direitos sociais, o artigo 6º. O artigo 6º é enorme, galera. É enorme. Lá, ó, lá tem. Eu quero falar sobre qualquer coisa. O artigo 6º. Eu quero falar sobre qualquer coisa. Artigo 6º. Cara, tá dando um bug aqui no meu computador. Não sei o que é, galera. Artigo 6º. Pô, eu quero falar sobre educação. Artigo 6º. Quero falar sobre saúde. Artigo 6º. Quero falar sobre alimentação. Artigo 6º. Quero falar sobre moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Artigo 6º. Beleza? Artigo 6º. Aí eu vou. Olha o tamanho do artigo 6º. São os direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte. Eu tenho que decorar tudo isso? Não. Você vai falar só sobre o seu tema. Meu tema é educação. É garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal como direito social à educação. Ponto. Não precisa colocar tudo. Não precisa colocar tudo lá. Não precisa disso. Beleza? 144. Porra, vai fazer concurso de polícia? Tem que saber o artigo 144. A segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Mike, Oi. licença, deu para compartilhar a tela aí, saiu. Saiu, foi? Ah, então é por isso, ó. Calma aí. Cara, deu um bugzinho aqui no tablet, que eu tô usando duas telas, sabe? O tablet deu um bug chato aqui agora. Meu Deus do céu, é um saco. Calma aí, galera. Deixa eu tirar aqui. Veja aí, deu certo agora? Deu bom, deu bom. Pronto, beleza. Vou botar aqui. Pronto. Aí, artigo 144 tem que saber, tá? Dica de ouro, como citar na prática. Vamos lá. Em consonância com o artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Aí você bota o seu tema. Sob a ordem constitucional, o artigo 3º preceitua que... Aí você fala o que ele fala. Contrariando as garantias fundamentais previstas no artigo 5º da Carta Magna. Aí você bota, você tem que colocar lá. Beleza? Aqui. Ó, aqui são alguns modelos que eu montei, tá? Ó, exemplo. Um que eu botei o 144, beleza? A Constituição Federal de 88, em seu artigo 134, define a segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ponto. No entanto, a persistência de... Aí bota o título, os negócios tudinho. Só esse início que eu queria que vocês vissem, tá? Quando a gente tiver... Quando eu mandar os modelos prontos para vocês de redação... É o saco. Quando eu mandar os modelos prontos de redação, aí isso fica mais evidente, tá? Só esse comecinho aqui. Beleza? Pular aqui pro próximo. O outro aqui falando sobre o artigo 1º e artigo 6º. A República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, conforme preceitou o artigo 1º da Carta Magna de 88. Aí aqui era interessante você botar o inciso, tá? Artigo 1º e inciso 3 da Carta Magna de 88. Beleza? Outra forma de citação. Aqui, teoria do contrato social. Cara, você tem que saber isso aqui. Mano, você tem que saber o contrato social.
O contrato social, quem ama o contrato social é a FGV. A FGV ela tem tesão pelo contrato social. É imoral o tanto que a FGV gosta da teoria do contrato social. Se você botar a teoria do contrato social na FGV, a sua nota ela vai disparar muito lá para cima, se for segurança pública, tá? Se o tema for segurança pública. Beleza? Fala, João Pedro. Saiu de novo aí, viu? Pera aí. Show de bola. Pronto. Vamos lá. A teoria do contrato social, depois vocês dão uma olhadinha na internet, mas eu tenho aqui ele aqui, se vocês quiserem eu mando para vocês depois. Nós temos 3 teorias do contrato social: a de John Locke, a de Hobbes e a de Rousseau. A que eu gosto de usar é a de Thomas Hobbes, tá? Thomas Hobbes. Vamos lá. A de Thomas Hobbes fala sobre segurança pública. A de John Locke, calma aí. A de John Locke, ela fala sobre direito à propriedade ou liberdade. Beleza? E a de Rousseau fala sobre democracia e vontade geral. Então, se o tema fosse democracia, eu uso o quê? A teoria do contrato social de Rousseau. Se o tema for direito à propriedade, eu uso a teoria do contrato social de John Locke. Se o tema for segurança pública, eu uso a teoria do contrato social de Thomas Hobbes. Lembrando, pessoal, antes de você aprender a fazer citação, aprenda o nome do cara, tá? Porque às vezes o cara fala assim, Thomas Hobbes, como é que se escreve Thomas Hobbes? Ó a merda. Como é que se escreve John Locke? Como é que se escreve Rousseau? Então, assim, eu uso muito a de Thomas Hobbes. Tipo, a de Rousseau e a de John Locke eu nunca usei. Então, quando o tema é segurança pública, certeza que na minha prova vai ter a citação de Thomas Hobbes. Certeza absoluta. Tá? Por quê? Não sei. Eu gosto dela, eu uso ela. Beleza? Fica à vontade de usar qual você quiser. Então, Thomas Hobbes treina que o nome dele é com H. Treina que o nome dele é com 2 Bs. Tá? Porque se você escrever o nome do cara errado, você vai ser muito apenado por causa disso. Tá? Então, aqui, ó. A teoria de Thomas Hobbes. Usa-se o tema, quando for segurança pública, que o Estado existe para evitar o caos e a guerra de todos contra todos. Então, a teoria do contrato social de Thomas Hobbes diz que o Estado existe um contrato entre a sociedade e o Estado existe para evitar o caos e a guerra de todos contra todos. John Locke diz o seguinte, que se o tema for direito à propriedade ou liberdade, o Estado deve proteger os direitos naturais. O Estado deve proteger os direitos naturais. Se for de Rousseau, ele diz o seguinte, que o Estado deve agir conforme o interesse do povo, que é justamente a questão das votações. Você votou num cara para que ele faça o que você quer, e não o que ele quer. Entendeu? Então, fala mais a questão da democracia. Muito boa essa de Rousseau também, tá? Então, essa aqui foi uma que, inclusive, eu usei numa redação, tem muito tempo, tá? Isso aqui, ó. Para o filósofo Thomas Hobbes, sem a presença de um Estado forte que garanta a segurança, a sociedade entraria em um estado de natureza, eu botei entre aspas, estado de natureza, onde imperaria a violência e o caos. Até aqui, ó, é a teoria de Thomas Hobbes. Beleza? Uso muito isso daqui. Esse aqui eu uso demais. Se a minha redação for segurança pública, vai ter isso aqui lá. É tipo assim, é o meu... É coisa minha já. Já é automático. Beleza? Bom, redação de causa e consequência. Pessoal, já passou 30 minutos aí? Passou não, né? Espero que não tenha passado. Vamos lá. Redação de causa e consequência. Cara, redação de causa e consequência é bem tranquilo. Vamos lá. A relação. Eita, peraí. A relação de causa e consequência, ela trabalha com 2 fatores de aplicação, tá? Que é a causa e a consequência. Como é que é isso? É tipo aquela terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Para toda ação existe uma relação. Se tem uma causa, essa causa vai gerar uma consequência. É isso. Beleza? Eu geralmente, quando eu quero fazer a redação de causa e consequência, eu coloco assim, ó. Tendo em vista o, vírgula, nota-se. Ponto.
Por exemplo, vamos botar qualquer coisa aqui, qualquer coisa aleatória. Tendo em vista que a Larissa Maria usa vermelho, nota-se que ela ficará mais bonita. É uma consequência. Aí você argumenta, pois o vermelho é uma cor que realça, sei lá, qualquer mulher, e é bonito. Enfim, você vai argumentando. Beleza? Outra. Ao se observar, ó, ao se observar, ao se observar o verifica-se, verifica-se que ao observar, ao se observar o vermelho que a Larissa está usando, verifica-se que ela ficou muito mais bonita. Causa e consequência. A causa, por causa do vestido vermelho, a consequência, ela fica mais bonita. Beleza? Haja vista o. Haja vista o. Pessoal, vou falar de novo. É haja vista. Haja vista. Por quê? Porque muitos de vocês na redação escrevem haja visto. Haja visto. Haja visto. Está errado. Fala, João Pedro, quer falar alguma coisa? Não, Mike, não. Ah, tá, beleza. Haja vista o vestido vermelho da Larissa, pondera-se que ela ficou muito mais bonita. Causa e consequência. Beleza? Esse daqui é a única situação que você vai utilizar o gerúndio, tá? Leva. Eita, que negócio feio da bexiga. Levando em consideração o pontua-se que. Pronto. Ah, Mike, você falou para não usar gerúndio. Olha o gerúndio aqui, ó. Beleza, essa é a única situação que tu vai usar gerúndio. Lembra que eu falei? Gerúndio não tá errado, mas não é recomendado, porque gerúndio é para quem sabe. Essa situação aqui, gerúndio está correta. Beleza? Então, galera, situação de causa e consequência. É muito bom você usar causa e consequência, porque é interessante, porque assim, é um ponto e um contraponto. É que nem aquele título que eu passei para vocês, mais e menos. É um ponto e um contraponto. Ponto e contraponto. Toda redação é interessante ter um ponto e um contraponto. Então é legal essas redações de causa e consequência. Você pode usar a causa no primeiro desenvolvimento e usar a consequência no segundo desenvolvimento. Pode fazer isso? Pode. Você pode botar o ponto positivo no início e depois o ponto negativo no final, que é a consequência. Você pode botar o ponto positivo no primeiro parágrafo do desenvolvimento e botar o ponto negativo no segundo desenvolvimento. Também é interessante fazer isso. Pode fazer tranquilo. Não tem medo disso aí, não. Beleza? E agora, a parte mais importante da redação. Eu vou pausar essa aula. Ou vou pausar, não. Vou parar de gravar e vou gravar mais uma vez. Calma aí. Cadê? Parar a gravação. Tá? Porque agora